Graça e paz, misericórdia da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe. É um prazer estar de volta com vocês para falarmos de um assunto seríssimo. Diz respeito ao nicolaísmo dentro da mensagem, especificamente na minha região, na Paraíba. Veja só, o profeta diz: ora, você nunca deve interpretar a palavra, deslocar a palavra e aplicar a palavra de forma má. Se fizer estas coisas, isto jogará toda a Bíblia em uma confusão, em um caos. Veja só, o profeta nos ensinou assim na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus. Ele diz: estas fitas, isto irá ao redor do mundo. Nas fitas onde as pessoas em suas casas, estas fitas cairão bem nas mãos dos predestinados de Deus. Ele pode dirigir a palavra, ele dirigirá tudo exatamente em seu curso. Esta é a razão pelo qual ele me enviou de volta para fazer isto e armazenar o alimento aqui. Ele me proibiu de ir ao estrangeiro. Veja só, estas fitas cairão nas mãos dos predestinados. Mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, no parágrafo 105. Na mensagem, senhores, é este o tempo, no parágrafo 195, ele disse: agora vocês, os que estão presentes, e os que escutam a gravação, estejam seguros de dizer isto na forma que eu digo, porque pode ser bem facilmente mal entendido. Na mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração, 222, ele diz: não acrescente ao que eu tenha dito, não tire ao que eu tenho dito, porque tenho dito a verdade, até onde eu conheço, até onde o Pai me tem dado. Não acrescente a isto, diga só o que eu tenho dito. Observe o que o profeta diz e observe o que eu vou falar aqui, se não é o que o profeta ensinou. Na mensagem, fazendo uma obra para Deus fora da sua vontade, 188, na parte C, assim digo eu no nome de Jesus Cristo, não aumentem uma coisa, nem ponha suas próprias ideias nisto, diga somente o que está dito nestas fitas, faça somente segundo o Senhor Deus tem mandado fazer, não aumente isto. Então aí você vê o profeta falando claramente. Diga somente o que está nas fitas. Você tem que dizer o que diz as fitas. Na mensagem Esmirna 143, ele diz: depois deste mensageiro se espalha a luz através do ministério de outros, que são fielmente ensinados. Mas naturalmente todos estes que saem nem sempre aprendem. Quão necessário é falar somente o que o mensageiro tem falado. Eles acrescentam aqui e tiram a colar. Então veja só, falar somente o que o mensageiro tem falado.
Eu não estou aqui para se projetar em uma nova doutrina, não, para tentar fazer crescer algo em hipótese nenhuma. Vou falar o que o mensageiro falou e que o sistema nicolaíta que existe na nossa região está em evidência e isso tem que ser desmascarado. Existe morte na panela e uma vaca acima do galho. Algo está errado. A igreja não opera porque o sacerdócio está errado. Falei no vídeo anterior sobre que não existe um pastor para vários redil e como se ordena um homem dentro da mensagem. Agora eu quero seguir aqui sobre a soberania da igreja local, porque muitos pastores dizem que a igreja é soberana, mas não é isto que vemos lá. Lembre-se, o pastor só tem um voto e não pode estabelecer ninguém. Ele pode indicar alguém ao ministério, indicar. Contudo, quem elege é a igreja. A gente vê esses pastores na nossa região dizendo que a igreja é soberana. No entanto, eles fazem o contrário, pois quem manda é eles e não a igreja. Eles tratam a igreja como bebês e não ensinam o correto para elas, para as igrejas, sobre a soberania da igreja local. Vamos lá. O profeta diz assim na mensagem Hebreus capítulo 5 e 6, primeira parte: deixe o homem ir onde Deus o guiar. Eu gosto disto. Se as pessoas numa conferência simplesmente dizem: bem, aqui está uma boa igreja, este irmão construiu uma boa igreja e eles têm um favorito e eles enviam a esta igreja, eles não sabem que estão matando a si mesmos. Veem? Em primeiro lugar, se aquele homem vai ali, ele não pode preencher o lugar daquele homem. Então ele simplesmente enfraquece a igreja por tentar predileção por algum favorito. Isto sempre foi desta maneira. Olha só, observa aqui. Quando um pastor envia outro para outra igreja, está errado. Isto é predileção, favoritismo, e isto enfraquece a igreja e mata a igreja. Ele tem que ser eleito pela própria igreja, pela soberania da igreja local. O irmão Branham disse: o irmão Neville está aqui, não fui eu que coloquei ele, foi a igreja que o elegeu. Então aí você tem. Mas aqui na nossa região, na Paraíba, não é desta forma. As pessoas vão atrás de um grande homem e aquele grande homem envia outro. Aliás, só existe 2 pastores aqui na Paraíba para tomar de conta da Paraíba toda. Isso está errado de acordo com a mensagem do profeta. Então o grande tem um predileto para mandar. E aí eles não sabem que estão matando a igreja. Enfraquece a igreja. Observe como a igreja está enfraquecida quando o irmão Branham diz que os dons deveriam estar na igreja local. E por que não está? Porque o sacerdócio está errado. E o sacerdote, estando errado, a igreja morre. É como no tempo de Eli. Israel chegou a ser o quê? Receber Icabode. Lá se foi a glória de Deus. Por quê? Porque o sacerdócio estava errado.
Então é Icabode, a glória de Deus se foi, a igreja vai definhando e morrendo. Vamos lá. O profeta diz no parágrafo 26 desta mesma mensagem: mas eu creio na autoridade suprema da congregação local. Sim, que cada igreja possa escolher seu pastor, seus diáconos, ou seja o que for. E então, desta maneira, o homem ali não tem nenhum bispo sobre si. O Espírito Santo deseja falar algo para aquela igreja, eles não têm que perguntar a ninguém se eles podem fazer isto ou fazer aquilo. É o indivíduo em contato com o Espírito Santo. Mostre-me na Bíblia o que é maior na Bíblia do que um ancião local para uma igreja local. Isto é certo, sim, Senhor. A soberania da igreja local, cada igreja em si mesma. Agora, a irmandade, isto é maravilhoso. Todas as igrejas devem estar numa irmandade como esta, juntos, com a soberania da igreja local. Observe, a soberania da igreja local que o irmão Branham ensinou. Cada igreja escolhe seu pastor e seus diáconos. Nós não temos nenhum bispo, mas aqui na Paraíba não é desta forma. Aqui nós temos o grandão em João Pessoa, que escolhe quem deve enviar, que eu já ouvi falando em uma pregação, dizendo assim: eu não ordeno, eu não envio. Olha o eu. Quando o irmão Branham diz cada igreja escolhe seu pastor e seus diáconos, é a soberania da igreja local, é o homem em contato com o Espírito Santo. Então veja só, em 2006, quando eu conheci esta mensagem, eu fundei um trabalho aqui na cidade de Pedra Branca. Comecei a evangelização e consegui um grupozinho de pessoas. Se passou-se 3 anos, eu pedi ajuda a um pastor porque estava sem a ceia e a gente queria tomar a ceia, já que a gente já tinha um grupinho de irmãos aqui reunidos para dar continuidade ao trabalho. E aí eu pedi ajuda ao pastor em João Pessoa. Vou resguardar o nome por direito à imagem, mas creio que as pessoas que estão me ouvindo sabem quem é. Pedi ajuda, então ele enviou um pastor para cá. Mas aí eu achava que a coisa iria ser diferente. Foi aí onde eu entrei em problema. E aí nós temos o seguinte: um homem enviado por outro homem. Eu não sabia disso, porque assim, é fácil enganar o leigo, mas enganar aqueles que leem a mensagem é difícil. Não consegue enganar, porque aqueles que leem e que têm revelação, eles vão ver as coisas que estão erradas dentro da mensagem. Tudo bem, vamos caminhando. Chegou aqui, vinha de 30 em 30 dias dar a ceia, levava os dízimos. Depois eu vou fazer ensinamento sobre dízimo, mas eu quero me parar aqui na congregação local. O que esse homem deveria fazer? Ele deveria estar ensinando sobre soberania da igreja local, sobre ordenação de pastores, ordenação de diáconos, sobre dízimo, sobre ofertas, mas nunca deu um ensinamento sequer sobre isso, porque a tendência deles é assim. O pastor que existe em João Pessoa, ele tem 10 igrejas, então eles querem ficar assim, rodando para lá e para cá, com 10 campos, certo? E se estabelecer ali. A igreja fica estagnada, morta.
os dons não operam dentro da igreja porque o sacerdócio está errado. Então esse que vinha para cá, para Pedra Branca, ele tinha 5 campos, só vivia viajando, não tem tempo para orar para o povo. Aliás, como preguei no vídeo passado, não existe pastor de vários redil, porque o irmão Brana comparou o pastor como cabeça do corpo local, marido da congregação local, comparou como prefeito de uma cidade e comparou como ancião local. Ancião é o chefe de uma cidade ou de uma tribo. Não existe cabeça de vários corpos, só existe cabeça de um corpo. Não existe marido de várias mulheres, é adultério. E não existe prefeito de várias cidades, é só de uma cidade. Então, o que deveria ser feito? Deveria estar ensinando para o obreiro e dizendo: eu estou aqui temporário, até que Deus levante um de dentro da congregação para ser o ancião local. Eu estou aqui ensinando para vocês sobre soberania da igreja, sobre dízimo, todos os ensinamentos que diz respeito ao profeta, eu vou ensinar para vocês. E Deus vai cuidar do resto. Deus vai trabalhar para levantar um de dentro da congregação para ser o ancião local. Mas ele fez isso? Não. Porque ele nem mesmo entende sobre isto. Ele não foi ensinado sobre isto. Então, eu chamei, coloquei diante dele isso aqui, mostrei. Ele diz: tudo isso é verdade. Está na mensagem do profeta. Mas tem verdades que não devem ser pregadas. Eu disse: mas só tem uma coisa que liberta o ser humano. É a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí ele diz: tem verdades que não pode ser dito, que causa rebuliço. Eles têm medo de ensinar a soberania da igreja local, porque tem medo de perder o posto. Então veja só, se Deus chamou um homem, pode ter certeza que Deus irá cuidar dele. Mas era para fazer isto, porque aqui tem ensinado: cada igreja escolhe o seu pastor e os seus diáconos. É a soberania da igreja local. A igreja escolhe, mas não foi isso que fizeram. Eles querem se estabelecer em 10 campos, 5 campos e ficar ali com um meio de vida, como ali para poder ser sustentado. A igreja fica estagnada, morta, porque você olha, a igreja de Pedra Branca, ela só regrediu durante esses 8 anos que esse pastor esteve aqui. Regrediu. A igreja não caminhava. A igreja regrediu em quantidade e em qualidade. Então, diz: mas irmão Berg, a gente tem que respeitar a hierarquia que existe. Eu digo: que hierarquia? Quando foi que o irmão Brana ensinou isso de hierarquia? O irmão Brana ensinou que o ancião local é a autoridade máxima na igreja local. Na igreja local. Mas pelo que se vê, o Senhor não é autoridade, porque o Senhor vive dependendo de outro. Em várias ocasiões eu pude perceber ele dependendo de outro, um homem sobre ele. Tem autonomia local, tem autonomia pastoral. Você não tem que estar dependendo de outro homem. Não. Diga o que é maior do que um ancião local para uma igreja local. Uma igreja local. Não existe de ser
pastor de vários redios, de várias igrejas local, não. Uma igreja local. O irmão Branham frisava muito bem isto, a soberania da igreja local e a igreja local. Ele fazia questão de citar local. Aí diz, mas tem a hierarquia da igreja. Diz, que hierarquia? Quando foi que o irmão Branham ensinou isso? Então vamos ler aqui na mensagem. Vamos. O irmão Branham diz, todos vocês votaram 100% nisto. Então nós seguramos firme nisto. Vê, a igreja é soberana. O que a igreja disser é isto. Administradores ou qualquer pessoa dos administradores é somente cada um voto. Do pastor é simplesmente um voto. É a igreja, é a soberania da igreja. A igreja em um todo fala. Eles deixam a igreja falar em um todo? Não. Isto é tudo. E nós gostamos disto, porque não temos bispos ou hierarquias ou supervisores. Eu disse, pastor, aqui está, pastor. Não existe bispo, hierarquias e nem supervisores para nos dizer isto e aquilo ou aquilo outro. É o Espírito Santo na igreja quem fala. Eu gosto deste regulamento e é muito bom. Mensagem chave para a porta, parágrafo 8. Pega a mensagem aí. Diga somente o que está nas fitas. Leia para ver. Então, eu disse, não existe hierarquias aqui. O que existe é um ancião local para uma igreja local e a igreja é soberana. É o voto da igreja. A igreja escolhe o seu pastor e os seus diáconos. Mas eles não têm humildade. Se ele tivesse humildade, ele chegaria e teria dito, irmão Berg, eu não fundei nada aqui, eu não ganhei nenhuma alma aqui, eu não evangelizo ninguém aqui, eu não conheço os problemas da igreja porque ele nunca resolveu o problema de igreja, dificilmente resolvia algum, porque não sabia, morava a 135 quilômetros de distância, como sabia o que acontecia? Quem resolvia os problemas era eu. O evangelismo era comigo, os problemas eu resolvia, as contas eu pagava, tudo, não dizendo que era eu, mas Deus me dando condição para trabalhar, às vezes em 3 empregos, para poder sustentar. Mas era fiel, chegava, realizava o culto, dava ceia, eu entregava todos os dízimos, está aqui. Porque depois nós vamos ensinar sobre dízimo e vamos ver que eles se aproveitaram de uma palavra que o irmão Branham disse para se banquetear com isto. Muitos estão se banqueteando com estas coisas. Então vamos lá. Deveria ter dito, eu não fiz nada aqui, eu não construí nada aqui, eu não evangelizei ninguém aqui, eu não resolvo problema aqui. Sabe, irmão Berg, está na hora de eu me retirar. De me retirar, porque isso aqui é tudo verdade e eu vou saindo fora, porque Deus está encaminhando as coisas da forma correta. Mas o quê? Eles acham que eles são os certos, que eles estão corretos e dividiu o rebanho local. Agora vamos. Será que esse povo vai prosperar? Dividindo rebanhos locais, quando eles não deveriam entrar nisto, mas estão fazendo isto. Porque existe um grande que comanda e ele dá as diretrizes para esse pastor fazer. Aliás, aqui na Paraíba só tem eles dois. Só tem eles dois. Eles vão pegar a Paraíba todinha com as mãos para eles. Deus não tem mais nenhum homem chamado para levantar de dentro da congregação, ou onde mesmo se levanta um povo ali evangelizado. Deus não tem. Então a palavra de Deus não se cumpre,
Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei lá. Então vamos lá? Eu vou seguir aqui, meu tempo está acabando, mas nós vamos fazer vários estudos para o áudio não ficar extenso. Na ordenação de diáconos, o profeta disse assim: e aí isto é, que a primeira coisa é a colocação de alguns diáconos na igreja. E nossa igrejinha aqui é soberana. Ela não tem nenhuma denominação ou coisa alguma para enviar seus diáconos. Ela elege seus próprios diáconos, ela elege seu pastor, ela elege seus administradores, ela elege tudo que entra e sai da igreja. Nenhuma pessoa tem que dizer algo sobre coisa alguma. É a igreja. E a igreja são aqueles que vêm e mantêm a igreja com sua presença, com seus dízimos e oferta. São sempre aqueles que têm direito de dizer algo em lugar de tais coisas. Então veja só. Observe só que o irmão Brana frisa aqui. Mensagem Ordenação de Diáconos, parágrafo 1. Leia lá. Eu estou dizendo o que está nas fitas. Então o profeta vem e diz: como é uma pena quando nós pensamos na igreja. Algumas vezes, se um pastor pertence a uma certa organização ou a um clã, e esta organização o envia a uma certa igreja, e algumas vezes as mãos desse pastor está atada por esta organização, e o pequeno companheiro deseja servir ao Senhor, e ele pensa: foi ensinado que é quase que a única maneira que pode fazê-lo é ao servir a sua organização. E se ele se levantasse e pregasse o que a palavra disse, a igreja o destituiria por votação. Então ele tem medo que não tenha chance de pregar o evangelho. Aí veja só. Aí o irmão Brano diz: quando o homem está atado por uma organização ou por outro homem, ele às vezes quer pregar a verdade, mas não pode, como eu passei muitas vezes vendo esta verdade aqui e fiquei atado, agarrado ali, porque tinha um homem ali que eu via que ele era contrário à verdade do que o profeta ensinou. Fiquei atado. Mas chega um momento que Deus tem que te despertar para algo e você vai falar. Doa em quem doer, aconteça o que acontecer, o predestinado ficará ao lado da palavra e dirá o que as fitas diz. Isto é verdade. Então é desta forma. Então a gente fica ali vendo um homem preso ao outro, não fazia nada, a igreja estagnando. Por quê? Porque o sacerdócio está errado. Trata-se de um favorito enviado por outro. Enfraquece e mata a igreja. Eu vou pausar o meu áudio para não ficar muito extenso e nós voltaremos com o próximo estudo. Que Deus te abençoe. Um forte abraço a todos e que isso sirva para você ver dentro da mensagem onde estamos. Um forte abraço. Que Deus vos abençoe.